Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, sou professora de ciências. Estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Oi, Mariana, tudo bom? Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre hormônios, né? Mais especificamente sobre o sistema endócrino, que é o organismo, né? O sistema responsável pela produção dos nossos hormônios. Então vem comigo que essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de identificar o sistema endócrino como regulador das atividades do nosso organismo. Bom, você já levou um susto? Sabe quando você leva aquele susto que o coração acelera? Às vezes você tem, né, o suor aí nas mãos, na nuca, você fica pálido. Então, quem que vocês acham, né, que está atuando no seu organismo para que você tenha esse tipo de reação, para que você esboce essa reação, para que seu coração acelere, que aumente a circulação de sangue no seu corpo? Quem que você acha que está controlando isso? Ou como que o seu corpo reage dessa forma? Já pararam para pensar? Então, geralmente, pessoal, quando a gente leva um susto, o sistema endócrino e o sistema nervoso atuam em conjunto, controlando essas ações. O sistema endócrino, ele vai produzir substâncias que irão atuar em diferentes órgãos, em diferentes células no nosso corpo. Enquanto que o sistema nervoso, ele parte literalmente para ação. É ele quem vai fazer com que aquela reação aconteça. Então, às vezes, quando a gente, né, sente o pelo do corpo arrepiar, ou o coração bater mais forte, isso são os impulsos elétricos, né, causados lá pelo sistema nervoso, que irão fazer acontecer. Mas quem está controlando e quem está esboçando, né, essa reação em conjunto com o sistema nervoso é aqui, ó, o sistema endócrino. É ele que é responsável por produzir e liberar substâncias no corpo que irão provocar esse tipo de reação, né, como, por exemplo, o aumento dos batimentos cardíacos, né? Então, o nosso corpo, ele precisa se manter em equilíbrio. Você não vai querer ficar levando susto e ficar com esse comportamento, né, de coração acelerado, de boca seca, palidez o tempo todo, né? O nosso corpo, ele tende a ficar em equilíbrio. Então, todas as ações, todos os órgãos são regulados para que você mantenha ali um equilíbrio no corpo, que é chamado de homeostase. Esse equilíbrio, né, ele permite com que o seu corpo funcione normalmente, né, com que o seu metabolismo ocorra normalmente. E isso é possível graças ao sistema endócrino. É ele quem mantém esse equilíbrio no seu corpo. Então, o sistema produz hormônios que irão manter o organismo em funcionamento correto. E aí, por exemplo, quando você tem, né, o aumento dos batimentos cardíacos no processo de susto, você vai ter a produção antagônica de outro hormônio que irá desacelerar. Então, se um veio e aumentou, o corpo vai lá e produz um outro hormônio que irá diminuir, desacelerar esses batimentos cardíacos para que volte ao equilíbrio. Então, tudo no nosso corpo, se estiver fora do equilíbrio, pode levar, por exemplo, né, a doenças e desequilíbrios do nosso organismo, ok? Então, vamos lá. Nós temos, né, diferentes órgãos que formam o sistema endócrino. Na verdade, a gente chama esses órgãos, de glândulas. São várias glândulas que nós temos. Começando aqui, ó, da cabeça, na região cranial, nós vamos ter o hipotálamo, que é uma glândula situada na região central, a glândula pineal, a hipófise, gente, a gente considera ela como glândula mestre, glândula mãe. É ela quem coordena a ação de todas as demais glândulas
que nós temos no corpo, né? Ela vai produzir hormônios e os hormônios produzidos por ela irá ativar as demais glândulas a produzirem o quê? Outros hormônios. Então, o hormônio ativa a produção de outros hormônios. Calma que a gente vai entender tudo isso aos pouquinhos, tá? Então, voltando aqui, na região central a gente tem a hipófise, né, que coordena todas as demais glândulas do nosso corpo. A tireoide, que fica na região aqui da nossa região da garganta, nós temos a tireoide e a paratireoide. O timo, que fica próximo na região torácica. O timo, gente, quando a gente é criança, ele é mais desenvolvido. À medida que a gente vai crescendo, ele tende a regredir um pouco. Ele é responsável por produzir uma substância que irá ajudar na maturação dos linfócitos T, que são as nossas células de defesa. Então, quando você é criança, você está produzindo, né, a sua imunidade, você tem um aumento, né, uma maturação maior dessas células T. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai então regredindo, mas ele existe, ele está mais ou menos aqui nessa região. Abaixo aqui na região final das nossas costelas, nós vamos ter, acima dos rins, que fazem parte do sistema excretor, as glândulas suprarrenais ou supraadrenais, que ficam em cima do rim. Elas irão produzir diferentes hormônios, né, que são utilizados no aumento, né, do batimento cardíaco, ou então produz hormônio que está voltado para a ação diurética, né, a vontade que nós temos de fazer xixi. O pâncreas, que é uma outra glândula que a gente chama de glândula mista, ele vai produzir hormônios como, por exemplo, o glucagon e a insulina, que irão atuar na quebra da glicose, né, no equilíbrio da glicose no seu sangue. E nós temos o ovário, né, no caso das mulheres, que é uma glândula produtora dos hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona. E no caso dos homens, o testículo, que é uma glândula masculina produtora do hormônio chamado testosterona, responsável aí pelas características sexuais masculinas. Então, essas são as glândulas endócrinas do nosso organismo, do nosso corpo. São elas que irão produzir os hormônios, né, as substâncias que irão então ser liberadas para controlar o funcionamento do nosso corpo. Bom, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, só para ficar bem claro, que nós estamos falando do sistema endócrino. Mas nós temos outros tipos de glândulas no nosso corpo, né, que são as glândulas exócrinas. Elas fazem parte do sistema endócrino? Não fazem, né? Elas fazem parte lá do sistema excretor. Mas eu trouxe aqui só para vocês verem a nível de comparação de como é diferente esse tipo de glândula. Na glândula exócrina, que é, por exemplo, a glândula que libera suor no corpo, ela libera a substância que ela produz. Primeiro, ela não produz o hormônio, né? Ela vai produzir uma secreção. Ela libera essa secreção, esse produto, diretamente na superfície do corpo. Já a glândula endócrina, né, que é responsável pela produção dos hormônios, né, na qual nós estamos estudando hoje, ela produz, as células endócrinas irão produzir os hormônios e os produtos serão lançados diretamente no sangue, no fluxo sanguíneo. E aí ele cai aqui no sangue. A gente fala que hormônio, gente, ele tem aquela característica de ser cadeado-chave, ou chave-fechadura, porque o hormônio ele é produzido de forma específica. Ele tem um local, um alvo onde ele irá atuar. Então ele cai na corrente sanguínea, ele circula por todo o corpo. Mas ele circula no corpo, mas ele sabe aonde que ele precisa atuar. Ele sabe aonde que ele vai funcionar. As células que precisam dele vão ter receptores que irão, quando ele estiver passando, né, ali no sangue, está circulando, nadando, a célula receptora
capta esse hormônio e ele entra para dentro da célula-alvo, que é onde ele precisa atuar, né? Aqui o produto de secreção das glândulas endócrinas, ela não vai ter esse alvo em específico, porque ela é liberada na superfície do corpo. Então, glândula endócrina, que é a glândula responsável pela produção dos hormônios, ela irá produzir esse hormônio e lançar diretamente nos vasos sanguíneos, tá? Ou nos tecidos. Bom, como eu falei para vocês, o sistema endócrino e o nervoso, eles trabalham ali juntos, né? Precisam atuar em conjunto para regular todas as ações do nosso corpo. Então, o sistema nervoso, ele coordena o sistema endócrino e ele também promove a ação. Enquanto o sistema endócrino produz os hormônios, né, as substâncias que serão, então, liberadas pelo corpo, quando ela é liberada, ela ativa o sistema nervoso a atuar, ou seja, a praticar a ação. Então, são dois sistemas que atuam sempre em conjunto, estão ali juntinhos, trabalhando para que ocorra um bom funcionamento do seu organismo, tá? Bom, o sistema, então, o endócrino, como eu mostrei para vocês, ele é constituído de várias glândulas diferentes, né? Nós temos hipófise, pâncreas, adrenal, testículos, ovários, temos várias glândulas que compõem esse sistema. E cada uma delas vai produzir um tipo de hormônio diferente, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma outra imagem mostrando quais são as glândulas e quais os hormônios que essas glândulas produzem. Então, nós vamos ter a glândula hipófise, que fica aqui na região central do nosso crânio, né, na nossa cabeça. Essa glândula, ela é responsável por produzir diferentes hormônios. Esses hormônios irão controlar a ação de todos os demais aqui. Já já eu falo para vocês quais são esses hormônios e como que é feito o controle, tá? Vamos focar nas demais aqui, que eu tenho um slide somente para falar da glândula hipófise. Nós vamos ter a paratireoide, que é essa glândula que fica na região aqui da nossa garganta, né, próxima à traqueia. A paratireoide, gente, ela vai produzir um hormônio que vai aumentar, por exemplo, os níveis de cálcio no sangue. Então, se o organismo nota que o nível de cálcio está baixo, a paratireoide produz um hormônio que irá aumentar, né, a absorção de cálcio no organismo. Então, ela vai ativar lá no sistema digestório para que o nosso corpo absorva mais cálcio. Em compensação, a tireoide, ela faz o efeito contrário, né? Uma é antagônica à outra com relação a isso. Mas a tireoide produz, por exemplo, os hormônios T3 e T4, que são responsáveis pelo metabolismo, pelo nosso metabolismo. Então, são hormônios que irão atuar dentro das nossas células aí, regulando a taxa do metabolismo. Então, você pode ter uma alteração nessas glândulas, levando ao hipertiroidismo ou ao hipotiroidismo, que irão, então, comprometer completamente o seu metabolismo. Às vezes, a pessoa vai, né, ter um aumento de peso por causa do acúmulo de hormônios, né, do hipertiroidismo, ou então a baixa de peso devido ao hipotiroidismo. Bom, nós temos também as glândulas adrenais, né, que são as glândulas que ficam acima dos rins. Elas respondem aos níveis de açúcar e de sal. Elas vão produzir hormônios também que irão atuar, por exemplo, como o cortisol, a noradrenalina, que são hormônios muito utilizados no nosso corpo, né? Mexendo com os batimentos cardíacos, aumentando ou diminuindo a adrenalina, que também é produzida pelas glândulas adrenais, que irão regular esse esquema dos batimentos cardíacos, aumentando ou diminuindo a pressão arterial. O pâncreas, que vai produzir, né, o glucagon e a insulina, que irão atuar no sangue
controlando os níveis de açúcar, o nível de glicose do nosso sangue. Então, como que isso acontece? O pâncreas produz o glucagon, né? Esse glucagon circula no nosso corpo, assim como produz a insulina. Se nós tivermos uma baixa de glicose, o glucagon, né, ativa o fígado a liberar, né, a quebrar o glicogênio e liberar mais glicose para o corpo. Agora, se você tem um acúmulo, a quantidade de insulina produzida vai ser maior para que a célula consiga absorver mais essa glicose, né, e armazená-la e tirar esse açúcar do sangue, ser utilizado então pelas suas células. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as duas glândulas, que são as glândulas sexuais, que são os ovários, no caso das mulheres, produtores, né, dos hormônios estrógeno e progesterona, que irão atuar, por exemplo, nas características secundárias da mulher, né, o aumento, o crescimento dos seios, dos pelos pubianos, o alargamento do quadril, o ciclo, regula o ciclo menstrual, a progesterona, né, que está ali ligado também com a fase gestacional. E já nos homens, os testículos são responsáveis por produzir a testosterona, que irá trazer as características sexuais masculinas, né? Engrossamento da voz, o crescimento dos pelos, o aumento da estatura, da musculatura corporal, o aumento da região peniana. Tudo isso é função, então, da testosterona, que é um hormônio sintetizado lá no testículo. Bom, como eu falei para vocês que eu tinha um slide somente para falar da regulação hormonal da hipófise, tá aqui, ó. A hipófise, ela é dividida em duas regiões, né, que irão produzir diferentes hormônios. Esses hormônios, pessoal, eles vão atuar em todas as outras glândulas. Então, ela produz, por exemplo, o hormônio somatotrófico, que irá atuar lá nos nossos ossos. Esse hormônio, ele ajuda, né, na síntese, no crescimento corporal. Então, vai ajudar na produção, né, de massa, literalmente, crescimento e desenvolvimento ósseo. Ela também produz os hormônios gonadotróficos, né, o FSH e o LH, que irão atuar lá nas gônadas, que são ovário e testículo. Então, o FSH e o LH irão regular a produção do estrógeno, da progesterona e também da testosterona lá no homem. Ela vai produzir, né, os hormônios que irão atuar sobre a tireoide, que irá produzir T3 e T4. A glândula supraadrenal, né, que também é influenciada por meio da hipófise, né, com os adrenocorticotróficos, desculpa. Ela também influencia a glândula mamária com a produção de prolactina para que ocorra, então, a produção do leite. Ela produz o hormônio antidiurético que vai atuar lá nos néfrons, né, com relação à absorção maior ou menor de água. E também produz a ocitocina, que vai ser um hormônio muito importante para a expulsão, né, para a produção e expulsão do leite e também contração uterina durante o parto, que produz, né, aquela contração e faz com que o parto natural aconteça, ou que chegue literalmente a hora do parto. Então, todos esses hormônios são produzidos pela hipófise e essa glândula então, a glândula mestre por coordenar todas as demais glândulas a produzirem os seus respectivos hormônios, ok? Trouxe uma atividade aqui para a gente poder fazer juntos, né? Relembrar, então, o nome dessas glândulas. Vamos ver se a gente conseguiu fixar. Observe a imagem, né, e nomeie as glândulas de A a F. Então, em A aqui, nós vamos ter a hipófise, em B, tireoide, C, adrenal, D, pâncreas, E, ovário e F, testículos, ok? Então, tá aqui, ó, de A a F, todas as glândulas que nós temos. Quais delas são exclusivamente femininas e masculinas? Testículo, masculino, ovário, feminino. Pessoal, o nosso tempo aqui hoje acabou, mas
nós temos, né, várias atividades que vocês podem fazer ao longo, né, do tempo de estudo de vocês, que estão aqui nos slides, que ficam disponíveis aí para vocês. Caso tenham alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que estamos aqui para atendê-los. Muito obrigada pela sua companhia, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!